Fala pessoal, tudo bem? Só um minutinho para esperar a galera entrar. Aqueles que tiverem por aí do cursinho, vai deixando um joinha aí só para eu saber quem que tá aqui comigo. Beleza? Vamos começar mais uma aula de redação aí, gente. Quem tiver aí comigo, vai deixando um oi aí. Como vocês estão? Vocês estão bem? Estão fazendo as tarefas certinho do cursinho? Ou estão tendo alguma dificuldade aí com as tarefas? Acompanhando os grupos, né? Eu tô vendo que a galera tá tendo muita dificuldade para acompanhar os grupos. Mas vocês têm que ler, gente. Vocês têm que interagir lá nos grupos, mandar as mensagens, tirar as dúvidas também. Não ficar parados, não. Mas eu sempre falo e repito aqui. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente. Mandem mensagem, ou mesmo conversem lá no grupo também. A gente vai fazer o possível para poder resolver os problemas de vocês. Beleza? Para que nós consigamos ter aí um desenvolvimento bacana entre nós, entre vocês, alunos e nós professores. Certo, gente? Vamos começar então a conversar um pouquinho aqui. Aí a galera que for entrando pega aí no ritmo aí, entra no nosso ritmo aí. Certo? Primeira coisa, gente, principalmente para os alunos do cursinho, eu quero pedir de verdade mesmo que sempre que eu propor alguma coisa, vocês tentem ao máximo realizar da melhor forma que vocês conseguirem. Eu não espero que vocês, por exemplo, a última redação que eu pedi para vocês fazerem, eu não espero que vocês sejam espetaculares fazendo a redação ainda. Claro que não. Vocês vão ficar, calma, mas ainda eu quero ver de verdade, isso é bom. Eu quero ver os erros que vocês possuem, eu quero ver as dificuldades que vocês possuem, para a gente poder melhorar juntos, para a gente poder aí cada vez mais aprofundar nessas técnicas aí de redação e conseguir, logicamente, uma pontuação mais bacana aí mais para frente nos vestibulares e no Enem. Certo? Então não fiquem com medo, porque esse dia eu recebi mensagem de alunos falando que tinha vergonha do jeito que escrevia, que não ia mandar redação porque era ruim. Não fiquem preocupados com isso. Mandem da forma que vocês souberem, da forma que vocês aprenderam, porque a partir disso que nós conseguiremos melhorar juntos isso. E isso, como eu disse, é bom para nós, para a gente poder também aproveitar o nosso tempo aí juntos, né? E aproveitar o que vocês têm aí de qualidade, né? Porque mesmo no erro a gente consegue tirar uma qualidade, a gente consegue tirar alguma coisa boa. Beleza, gente? Certo? Quem tiver aí do cursinho, manda um joinha para eu ter uma noção aqui. Manda um boa noite aí, só para eu ter noção de quantas pessoas estão aí, né, acompanhando a gente do cursinho. Certo? Quem não for do cursinho também, manda um boa noite aí, só pra gente ficar mais juntos aqui entre nós. Beleza? Vamos começar então a aula de hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Quem tá aí tá ouvindo? Acho que o som aqui tava baixo. Mas se tiver baixo, vocês me avisem, tá? Mas vamos começar então a aula de hoje. Eu mandei para os meninos lá os slides da aula de hoje e alguns exercícios. Eu vou conversar um pouquinho no final sobre os exercícios. Mas sobre os slides, aqui o máximo que vocês conseguirem acompanhar com os slides, melhor. Se vocês não tiverem possibilidade de imprimir os slides, de tirar, por exemplo, anotar alguma coisa no próprio celular, tiver às vezes, se estiver ou no computador ou no celular e não tiver a possibilidade de ter os dois instrumentos, os dois aparelhos,
Prestem bastante atenção, fiquem com o caderno do lado, anotem tudo e depois utilizem os slides como base para vocês conseguirem aí relacionar o que vocês anotaram também, certo? Então, boa noite, Micaele, tudo bem? Tem que mandar uma redação para mim, hein? Mas, gente, então vamos lá, ó. Eu sempre faço da mesma forma, né? Eu sempre começo com uma revisão da última aula, depois eu começo a discutir e falo um pouquinho da próxima aula. Vamos fazer uma revisão, porque o tema de hoje nós vamos falar sobre tipos e gêneros textuais. Depois eu vou explicar também por quê. Mas fazendo um resumo sobre a última aula. Primeira coisa, nós conversamos semana passada sobre a técnica da escrita. O que é escrever, né? Fazendo um resumo também, porque semana passada nós fizemos um resumo sobre o último semestre. Foi bem rápido também, né? Mas a gente organizou algumas coisinhas e deu pra galera que não me conhecia ter uma noção de como eu trabalho também já dessa última aula. Mas então nós conversamos sobre a arte de escrever. O que é escrever? Para que serve escrever? Como que nós melhoraríamos, né, as possibilidades que nós temos aí de utilizar essa escrita na nossa vida mesmo, para o nosso trabalho, nos nossos estudos e tudo mais. Então nós conversamos sobre isso, conversamos sobre as competências da correção, como que o Enem corrige as redações e quais são as propostas ali de avaliação que o vestibular tem. Então nós conversamos sobre as 5 competências, demos um resumo aí sobre as 5 competências e expliquei um pouquinho aí o que cada uma significa. Se vocês não acompanharam a última aula, tentem revê-la, mas o que eu peço para vocês, assistam às aulas do primeiro semestre. Porque como eu falei na outra aula, o primeiro semestre a gente focou muito na parte estrutural, que foi também um tema que nós revisamos semana passada, sobre a parte da estrutura básica da redação, introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas esse semestre eu vou pegar bastante na parte prática, então a gente vai deixar um pouco de lado essa parte inicial, essa parte de apresentação e vamos começar a realmente colocar em prática, a realmente escrever as redações, saber quais são os elementos, iniciar, como terminar e tudo mais. Então eu preciso que vocês, se ainda não viram, assistam as últimas aulas. Assistam as aulas do primeiro semestre, para a gente poder aí começar mais rápido, né, nessa questão aí de aprofundar a parte prática. Certo, gente? Beleza? Então, boa noite, Dri. Tudo bem? Já vou corrigir sua redação, viu? Tá lá. Vamos começar então a nossa aula de hoje, o tema de hoje. Nós vamos começar a falar hoje sobre tipo textual e gênero textual. Por quê? Como eu falei para vocês, nós vamos focar aqui nessa relação do dissertativo argumentativo, que é o que a maioria dos vestibulares pedem, que é o que eu também tenho mais aptidão para poder passar um pouco para vocês. Então a gente vai focar nesse gênero textual. Porém, nós vamos conversar um pouco sobre os outros tipos, até porque foi uma divisão que nós fizemos, eu e os professores da parte de linguagens. Mas o que acontece? Eu vou só fazer uma explanação para vocês mais superficial. Caso vocês queiram que eu aprofunde em alguma vertente, alguma relação, em algum assunto, vocês já comentem aqui para mim, já deixem depois no vídeo um comentário para poder falar se vocês querem que eu aprofunde nessa parte ou não, para a gente poder tratar especificamente cada um. Mas vamos fazer então uma análise superficial disso. Quem não está com o caderno já pega aí para anotar e fazer as relações. Nós temos que entender primeiro, gente, que essa relação de tipo textual e gênero textual vem de uma linha de pensamento, o pensamento de texto. Primeiro a gente tem que entender isso. O que é um texto? Vamos fazer um resumo disso e entender para poder passar para essa vertente de classificação. Então, o texto em si, anotem aí, trouxe todos os conceitos que eu trouxe aqui para vocês, vocês vão anotar aí, quem não tiver com os slides. Então anotem aí, o que é um texto? Texto é toda e qualquer sentença ou expressão que constitua comunicação. Então, por exemplo, se nós temos uma pessoa e outra pessoa e ela de certa forma transmite uma mensagem para alguém, para outra pessoa, de certa forma, usando meios orais, verbais ou não verbais, ela está transmitindo, fazendo um texto. Esse texto ele pode ser, por exemplo, figuras, ele pode ser texto escrito, ele pode ser alguma coisa que você
viu de gesto, por exemplo, nós temos as línguas de sinais, por exemplo, que é um tipo de texto com gestos. Nós temos, por exemplo, os semáforos, que são textos não verbais, mas que nós sabemos aquilo que eles representam, né? Por exemplo, se a gente sabe que a luz está verde, que a gente pode passar. Então isso também é um tipo de texto. Tudo isso a gente tem que entender como se faz, então. Como que você consegue entender isso? Nós tivemos essa relação desde o início, desde os primórdios, começou logicamente, que veio logicamente a se desenvolver, a se adaptar, a ser melhorado logicamente, mas que nós chegamos a chegar numa forma, claro que com os estudos, com a transmissão dos nossos pais, das nossas famílias e tudo mais, ou da nossa mesma, ou mesmo nossa convivência em sociedade, isso foi se adaptando e nós começamos a conhecer tudo isso. Tanto que hoje nós sabemos o que são, mesmo sem saber realmente aquilo que são. Por exemplo, se a gente lê um texto, a gente sabe do que está se falando, mas a gente não sabe, por exemplo, as classificações, mas a gente sabe o que significa, a gente sabe as relações. E isso que merece nosso destaque. Por quê? Porque a partir de agora, a partir de hoje, nós vamos começar a estudar as classificações. Então anotem aí, ó, que os textos, eles podem ser, como eu disse, verbais e não verbais. Ei, Lucão, estou de olho, viu? Os textos eles podem ser verbais ou não verbais e eles podem ser classificados em duas dimensões, que são o tipo, que é o que nós vamos começar a estudar hoje. Tipo, que refere-se, anotem aí, refere-se à intenção do autor, a razão pela qual o texto foi escrito. É a estrutura. E nós temos também a outra dimensão, que é a dimensão de gênero. O gênero é referente às características formais do texto, o uso do cotidiano. Então, o que vocês precisam relacionar disso aqui? O que vocês têm que entender disso aqui? Duas coisinhas muito simples. Primeiro, o texto ele é dividido em duas classificações, que podem ser tipo ou gênero. O tipo é a estrutura, é tudo aquilo que nós conseguimos realmente colocar especificamente, que tem uma métrica, que tem uma relação ali. O gênero é como nós colocamos essas estruturas em ação, em prática. Como que nós usamos cotidianamente essas estruturas dos tipos textuais. Beleza? Alguma dúvida disso? É uma matéria muito fácil, muito simples, só que a gente precisa prestar bastante atenção para poder não fazer confusão. Porque na hora do vestibular é o que mais tem confusão essas duas relações. Se é tipo ou se é gênero. Certo, gente? Então é isso. Gênero é a parte que nós colocamos em prática, é a ação, é o uso do cotidiano. E o tipo é a estrutura. Beleza? Anotem isso que não tem erro. Certo, então vamos começar fazendo uma análise específica aqui sobre tipo, tipologia textual. O que é então a tipologia textual? A tipologia textual são as estruturas que elas são fixas, elas possuem características que elas são pré-definidas, elas são definidas. Então tem essa sequência aí que elas se organizam de um modo específico. Beleza? Diz aí, Daiane, diz aí. Perdeu o que aí? Perdeu alguma coisa? Ou tá de boa? Qualquer coisa você põe a dúvida aí que a gente vai conversando. A tipologia textual, o tipo do texto, são sequências, na verdade, que se organizam de um modo específico. Que nós temos essa relação ali já diretamente ligada à forma de apresentação do texto. Então a gente tem, por exemplo, alguns traços que são predominantes. Algumas relações que elas nunca vão mudar, que elas são fixas. Beleza? Então, a partir disso a gente começa a entender que temos os tipos. Então, quais são os tipos textuais? Quais são os tipos do texto? Os tipos de texto que nós temos? Nós temos que entender que elas são vários. Eu posso continuar então, Daiane? Depois você tenta assistir o comecinho. Se você não conseguir, aí eu te explico depois. Você me manda mensagem. Vamos fazer assim? Pode ser? Para eu não perder o foco aqui. Eu vou disponibilizar depois, o Lucão vai mandar pra gente lá, pro YouTube, a aula também, então não fiquem preocupados se vocês não conseguirem pegar alguma parte da aula. Mas só pra gente continuar aqui, beleza? Eu tô falando o quê? Que nós somos, a relação textual, nós estamos estudando hoje tipos e gêneros textuais. Depois você dá uma olhada lá no grupo que eu mandei uns slides, aí você consegue acompanhar um pouco melhor também.
Os tipos textuais são essa relação que a gente consegue entender como estrutura do texto, como a estrutura daquela relação que vai demonstrar o que significa. Agora, a relação de gênero é um desmembramento, a gente coloca que é a parte prática dessa estrutura. Então, os gêneros são as relações que nós conseguimos fazer cotidianamente, com gêneros, com coisas do cotidiano, dentro das partes estruturais, dentro dos tipos. Beleza? Vamos seguir aqui com a coisa, depois você me dá um toque aí, Daiane. Nós temos então os tipos, são diversos tipos textuais, são inúmeros, só que eu vou colocar para vocês aqui, eu vou dar destaque em 6, que eu julguei mais importantes, mais pertinentes para a gente conversar também, que normalmente, aí Cori, firme, seu Mideira, depois a gente tem que conversar lá daquele negócio seu, viu? Me manda lá, pô, vamos organizar isso aí. Os tipos textuais são diversos, são vários, mas eu selecionei 6 aqui para conversar com vocês, que são os mais cobrados nos vestibulares e são os mais pertinentes para a gente conseguir relacionar, mesmo que inicialmente, para depois vocês se aprofundarem em outras relações. Beleza? Então anotem aí que são 6 que eu trouxe para vocês. Primeiro, a narração, depois a descrição, terceiro, argumentação. Quarto, a exposição. O quinto, a dissertação. E o sexto, a injunção. Então vamos ver agora especificamente cada um deles, passando aqui sobre quais são algumas características, né, específicas deles e o que são, propriamente dizendo. Então vamos primeiro, o texto narrativo. O texto narrativo é aquele que nos conta alguma coisa. Esse nos contar alguma coisa é trazer para nós uma relação de história mesmo, que nós vamos conseguir trazer, conseguimos visualizar que a organização do texto é em cima de ações que vão envolver alguns elementos que eles são específicos, como assim, a gente sempre vai conseguir visualizar as personagens daquele texto, nós vamos conseguir relacionar o tempo daquele texto, nós vamos conseguir relacionar o espaço, o lugar em que aquela relação tem acontecido, nós vamos conseguir também identificar um narrador ou um foco narrativo, seja em primeira ou terceira pessoa. Porque em primeira ou terceira pessoa sempre vai ter uma relação direta, né? Se for primeira pessoa, a gente vai realmente sentir que a gente está ali acompanhando aquela personagem, aquele narrador ali vai estar disponibilizando realmente a sua face ali da história, ou em terceira pessoa, que a gente vai ter um sentido um pouco mais longo, mas mesmo assim continuamos a entender aquele foco geral ali. Por quê? Porque sempre a narrativa vai estar dentro de um enredo, vai estar dentro de uma trama, vai estar dentro de contar história, beleza? Então esse é o narrativo. O narrativo, vou trazer lá embaixo depois para vocês, nas relações de gênero, beleza? Mas o narrativo é predominante, por exemplo, nas crônicas, nos romances, e quando eu falo assim que é predominante, essa é uma dificuldade que a galera tem para poder relacionar. Muitas vezes, agora falando um pouco do gênero, depois eu volto para vocês para falar um pouco também, mas fazendo um parênteses. Falando agora um pouco sobre o gênero. Essa relação do gênero em si traz para nós especificamente aquilo que está dentro, né, do texto, lá daquele tipo textual. Então esse tipo textual, por exemplo, que é o narrativo, a gente vai encontrar ele dentro das crônicas, dentro dos romances, beleza? Agora vamos falar um pouco sobre o texto descritivo. O texto descritivo vai trazer para nós uma relação realmente de descrição. Vai descrever alguma coisa, vai trazer aquela ilustração, nosso pensamento mesmo. Que a gente vai conseguir, por exemplo, imaginar os detalhes daquele ser, daquele animal, daquele lugar, daquele objeto. E tudo isso a gente vai conseguir trazer detalhadamente para dentro, né, dessas características, dessas possibilidades ali.
certo? Ele tem dois tipos de classificação. Pode ser classificado como descritivo objetivo ou descritivo subjetivo. O descritivo objetivo é aquele que vai caracterizar realmente aquilo que aquela coisa, que aquela pessoa, que aquele ser, que aquele objeto, que aquele animal é. Por exemplo, a maçã é vermelha. Então é aquela característica que realmente é daquela coisa. Agora, o subjetivo é aquilo que é pessoal, é a minha forma de descrever alguma coisa. Então a gente vai levar mais para o lado sentimental, para o lado emocional, para o lado que representa individualmente a cada pessoa, a cada escritor realmente que fez aquele texto específico. Beleza? Ele vai estar ali, predominantemente em gêneros como anúncios, como dentro de textos narrativos, nós veríamos também várias descrições. Porque, gente, o texto descritivo, ele nunca vai vir sozinho. Ele sempre vai vir acompanhado de alguma outra vertente, certo? Você nunca vai conseguir observar ali descrição propriamente, puramente ali. Vai estar dentro de um outro tipo textual, por exemplo, dentro das narrações. Certo? Beleza? Vamos falar agora um pouco sobre o argumentativo. O texto argumentativo, ele é estruturado quando nós colocamos as nossas ideias, juntamos as nossas ideias com a finalidade de defender um ponto de vista. E isso por exemplo, é um fato que ele é exposto e o ponto de vista, consequentemente, vai observar um posicionamento de alguém, só que esse posicionamento ele é fundado por meio de argumentos. Então, por esse motivo, tem a função de persuadir aquele que está lendo. Tem a função de trazer, por exemplo, através de uma exposição e uma análise de determinado assunto, conseguir trazer uma relação de afirmação, seja ele defendendo ou não aquele ponto de vista, mas a gente vai conseguir entender que aquela relação de possibilidade está dentro do geral do texto. A gente consegue identificar que realmente é um ponto de vista fundado em argumentos que a pessoa, que aquele escritor está colocando em evidência, certo? Então nós temos aqui, por exemplo, que ele é predominante em gêneros como manifesto, como sermão, monografia e a redação dissertativa também. Depois, gente, nós temos... Estão conseguindo acompanhar aí ou estão com alguma dúvida? Qualquer coisa podem me mandando aí que eu vou lendo e conversando com vocês. Depois, gente, nós temos o texto expositivo. O texto expositivo, ele ou explicativo, ele é determinadamente expressar uma opinião, expor uma opinião, na verdade, não expor uma opinião, não expressar uma opinião sobre determinado assunto. Então você vai colocar o seu ponto de vista, mas sem a opinião. Só realmente fazendo trazendo um caráter informativo, trazendo um caráter de apresentação, trazendo um caráter que vai trazer para nós certa informação. Então você vai conseguir trazer esse texto em si, que ele pode ser explicativo ou expositivo, mais voltado para a informação, mais voltado para trazer, por exemplo, essa exposição relacionada, entendeu? Então ele vai estar dentro, por exemplo, de gêneros como algumas aulas expositivas, como seminários, como palestras, como dicionários, como notícias e etc. Por quê? Porque no final você não vai observar a opinião de alguém sobre aquela determinada relação. Beleza? Beleza? Daí diz aí, Lucão, que você tá aí doido aí. Tá acompanhando, Lucas? Te cobrar depois, viu? Bora pro próximo, gente. O próximo é o dissertativo. E o dissertativo é o que nós vamos mais focar aqui nas nossas aulas, porque é o que o Enem mais pede, né? É o que os vestibulares mais pedem, é o que a gente vai conseguir dar um pouco mais de atenção, beleza? Então o dissertativo é o que? Você expor, você defender o seu ponto de vista, mas concluir essa ideia através de argumentos e realmente trazer, por exemplo, já te respondo, só um minutinho. Você vai trazer, por exemplo, utilizando de conjunções, utilizando de pronomes e realmente trazendo, por exemplo, uma estrutura que vai organizar os fatos, organizar dados, mas você vai defender aquela opinião ali especificamente. Isso no dissertativo argumentativo. Agora nós temos também o dissertativo expositivo. O dissertativo expositivo, você vai realizar a mesma coisa, só que sem trazer o seu argumento para aquilo lá. Sem trazer, sem defender realmente a sua opinião para aquilo lá. Entendeu? Beleza, gente? Certo? Nessa relação, vamos ver daí professor, um texto terceira pessoa, o autor pode usar a escrita subjetiva. O que seria daí essa escrita subjetiva?
Você estaria relacionando, por exemplo, a escrita subjetiva na descrição ou uma escrita subjetiva no geral, em relação geral. Por quê? Quando você fala, por exemplo, se um texto em terceira pessoa, você tem que relacionar, vamos relacionar com a matéria de hoje, por exemplo. Está dentro desses tipos textuais, se a gente vai falar, por exemplo, da descrição, que em terceira pessoa, mas trazendo a descrição subjetiva, aí sim. Mas se você trouxer, por exemplo, numa dissertação, especificamente, para a gente relacionar e que você vai descrever na dissertação, aí é um pouco mais arriscado. Não é muito indicado, vamos dizer assim. É isso, explica certinho aí o que você quis dizer com o texto, qual tipo de texto, né, em terceira pessoa, e qual tipo de escrita subjetiva. Se é uma escrita subjetiva geral ou se é uma subjetiva aí de descrição dessa relação, beleza? Para terminar então, gente, essa relação aqui dos tipos textuais, por último nós temos o texto injuntivo. O texto injuntivo, ele é muito cobrado em vestibulares, e você vai ver ele muito aí, principalmente no Enem, na FUVEST e tudo mais. Por quê? Porque o texto injuntivo tem algumas peculiaridades aí que ele vai trazer algumas relações legais. Por quê? A finalidade que ele tem são várias. Ele pode pedir alguma coisa, pode estar pedindo alguma coisa, pode estar ordenando alguma coisa, pode estar estabelecendo, por exemplo, um contato direto com o interlocutor, pode estar enumerando relações, pode estar explicando alguma coisa, pode estar persuadindo alguém a realizar uma ação específica, ou pode estar, por exemplo, indicando um procedimento. E essa relação é bem característica mesmo, por exemplo, de indicar um procedimento, porque tudo que a gente vai lembrar do texto injuntivo é que ele vai utilizar de verbos no imperativo. Esses verbos no imperativo realmente vão estar lhe dando, por exemplo, uma ordem, vão estar lhe dizendo, por exemplo, como fazer. Se a gente pegar, por exemplo, uma receita de bolo, vai estar escrito lá, coloque 2 colheres de tal, mexa, isso são verbos no imperativo, que vai realmente direcionar aquela nossa ação, mas vai nos dar, por exemplo, uma ordem, vão explicar uma motivação, vão trazer, por exemplo, um tipo de persuadir, né, aquele interlocutor aí, para poder relacionar aquilo que realmente quer dizer. Beleza? Nós temos 2 classificações. Primeira classificação, ele pode ser instrucional ou ele pode ser prescritivo. O instrucional, ele vai trazer realmente uma instrução de como fazer. Ele vai nos mostrar que aquilo lá, por exemplo, aquela receita tem que ser feita daquela forma. Agora, se nós, por exemplo, tivermos um texto prescritivo, nós vamos relacionar, por exemplo, com uma placa, proibido estacionar, não estacione. A gente vai ter essa relação aí de uma ligação um pouco mais dura, um pouco mais direta, certo? Deu para entender aqui? Então ele é predominante em quais tipos, quais gêneros aqui? Horóscopos, propagandas, receitas culinárias, manuais, bulas e etc. Beleza, certo? Alguma dúvida aí por enquanto? Daiane, depois você manda de novo aí explicando certinho o que você quis dizer. Ou se deu para entender o que eu expliquei aqui, certo? Agora sobre tipos textuais, vocês têm alguma dúvida? Todo mundo que está acompanhando aí estão entendendo essa relação aí dos tipos textuais, o que são e tudo mais, quais são as classificações, beleza? Depois, vamos começar, então. Se tiver, vão mandando aí que a gente vai conversando. Agora vamos falar um pouco sobre o gênero textual. Como eu disse para vocês, o gênero é a parte prática da parte do tipo textual. A partir do tipo textual, nós conseguimos relacionar as ações do cotidiano, aquilo que nós vemos, né, no cotidiano, num gênero textual. Naquilo que vai, por exemplo, aquilo que eu pego, que eu faço, que eu leio, é um gênero textual dentro de um tipo textual, advindo de um tipo textual. Então nós temos aqui diversos, vou falar alguns só para vocês entenderem aqui certinho como que é, igual eu fui falando lá em cima. Mas agora nós temos, por exemplo, artigo científico, anúncios, cartazes, contos, gestos, filmes, entrevistas, olhares, ofícios, notícias, manuais, sinais de trânsito, relatórios, receitas, roteiros de viagens, tudo isso são gêneros textuais. Gêneros textuais são inúmeros, são de verdade, eu não digo milhares, mas são
Muitos mesmo, realmente muitos. Por isso que eu falo para vocês aqui, se vocês quiserem que de certa forma eu aprofunde em alguma dessas relações, vocês me avisem, vocês me deixem aí algum comentário, me mandem no privado, para a gente poder fazer alguma relação mais específica. Por quê? Porque como eu disse para vocês, eu quero relacionar apenas as partes da dissertação, da dissertativa argumentativa, que é o que eu quero pegar com vocês aí para o vestibular. Mas caso vocês queiram tenham mais dúvidas ou queiram também aprofundar, né, esse conhecimento, esses estudos nessa parte, deixa para mim aí que aí eu tiro umas 2, 3 aulas depois, mais para frente, para a gente conversar sobre isso, certo? Então agora anotem aí, o que são os gêneros textuais? Os gêneros textuais, eles são, anotem assim, ó, gêneros textuais é o uso dos tipos textuais ou das estruturas, né? Coloca só assim, gêneros textuais é o uso dos tipos textuais. Só isso, porque você vai relacionar com o quê? Com o cotidiano, com materializar as situações, trazendo o quê? O que a gente vai encontrar na vida diária. Por exemplo, se você está andando e vê uma placa, você sabe o que aquilo significa. Você sabe que tem uma relação. Se você está andando, por exemplo, e alguém te entrega um panfleto, você consegue relacionar aquilo com um tipo textual e trazer realmente para aquele gênero específico, que é o panfleto que está dentro de uma outra relação de tipo textual. Deu para entender? Então nós temos aqui, gente, por exemplo, dos gêneros funções específicas, né, que são vivenciadas pelo uso da língua. Beleza? Então agora vamos trazer aqui, ó, só falando para vocês por cima aqui alguns exemplos. Se vocês quiserem que eu aprofunde nisso, me avise. Mas só trazendo para vocês aqui alguns exemplos. Nós temos, por exemplo, dentro da narrativa, dentro da narração, que nós conversamos agora há pouco, nós temos as crônicas, que as crônicas são baseadas no cotidiano. Nós temos os contos, que os contos são aquelas histórias fictícias, né, são partes fictícias. Nós temos as piadas, nós temos as charges, lendas, biografias, romances, novelas, notícias, tudo isso dentro da narrativa, beleza? Depois nós temos só que aqui depois, igual eu falei, cada um desses gêneros aqui tem especificações próprias, tem elementos próprios, tem particularidades. Então, se vocês quiserem, depois eu aprofundo com vocês. Se vocês não quiserem que eu aprofunde, vocês procurem estudar especificamente quais são as particularidades de cada um desses gêneros para poder aí tirar uma relação mais proveitosa para o vestibular também. Não que seja totalmente necessário, não é. Se você conseguir pegar essa base aqui, a gente consegue relacionar as questões que os vestibulares trouxerem. Mas caso vocês queiram aprofundar e tenham também nessa condição de aprofundar os conhecimentos, estudem cada um deles depois. Depois nós temos aqui a parte descritiva, o texto, o tipo da descrição, que podem ser dentro do romance, a gente pode observar as partes descritivas, como eu disse, vai sempre estar acompanhado de algum outro texto. Então nós temos, por exemplo, descrição de ambientes, de personagens, de roupas, de animais, de objetos e tudo mais, mas dentro, né, do romance nós temos guias de viagens, nós temos os perfis, né, de comunidades virtuais, textos publicitários, relatórios, tudo isso a gente vai conseguir visualizar ali dentro partes descritivas, certo? Depois nós temos a argumentação. Na argumentação temos o editorial, carta de leitor, debate, resenha, ensaio, artigo de opinião. Por quê? Como eu disse, lembra? Sempre que você expor um ponto de vista ali, na argumentação você vai colocar essa relação ali especificamente, beleza? Depois nós temos as narrativas. Nas narrativas temos os artigos nas expositivas, nós temos os artigos científicos dentro da exposição, seminários, palestras, verbetes, reportagens, resumos, tudo isso dentro da parte expositiva. Por quê? Porque você não vai colocar ali dentro a sua opinião, você só vai organizar aquela relação, mas você não vai expor a sua opinião, beleza? Depois nós temos a dissertação. A dissertação podem ser em reportagens, resumos, resenhas, artigos de opinião, dissertação argumentativa, como que é a redação do Enem, e por aí vai.
Nós temos também os textos injuntivos. Os injuntivos são manuais de instrução, receitas de bolo, regulamentos, regras de jogo, receitas médicas, tudo isso dentro da parte de injunção. Certo, gente? Deu para entender isso? Sim, não? Comentem aí. Me ajudem a ver algum ponto aí. Por quê? No geral é isso. Essa relação que nós temos que fazer, né? Entre tipo textual e gênero textual são apenas essas. Não existem dificuldades maiores. Como eu disse para vocês, vocês podem aprofundar em cada relação, podem aprofundar em cada tipo, em cada gênero. Mas para o vestibular em si, não vai ser obrigatório vocês fazerem isso. Vocês conseguem trazer principalmente as relações que são mais genéricas, mais gerais, para poder fazer a interpretação necessária. Por quê, gente? Por que é importante isso? Vocês entenderem, obviamente, o que são os tipos textuais e os gêneros textuais. Porque isso vai ser o diferencial para ajudar vocês a realizarem as questões interpretativas, as questões de compreensão. Porque a maioria da prova de linguagens do Enem vai ter uma relação com o gênero textual. Pode não ser gênero textual especificamente, tipo textual especificamente, mas vai ter uma relação. E isso vai te dar uma aptidão para melhorar, né, a sua técnica de interpretação. Por isso que é muito importante você entender tudo isso. Por quê? Principalmente, lembra que eu falei que o tipo textual é ligado à estrutura? E, obviamente, para poder realizar interpretações, você precisa identificar a estrutura textual e tudo que é diretamente ligado a ela, ligado a isso. Para você entender, por exemplo, como que você vai relacionar uma crônica, como que você vai ler um poema, como que você vai organizar um resumo, como que você vai fazer uma redação dissertativa, argumentativa. Tudo isso você precisa entender quais são esses tipos, quais são esses gêneros e como eles estão relacionados, para te dar cada vez mais a técnica necessária para que você aprofunde as relações e consiga ir melhor aí nas questões que você resolver. Beleza? Certo, gente? Alguma dúvida aí? A aula de hoje é isso mesmo, é só isso, tranquilíssima. Nenhuma dificuldade nisso tudo. Isso aqui, a aula de hoje, gente, é muito importante para vocês que vão prestar concursos também, porque em concurso isso cai bastante. Para vocês que estão trabalhando, né, também com isso, porque a relação, como eu disse, são relações do cotidiano, são relações diárias, que você consegue trazer, né, essas exposições e consegue fazer tudo isso aí muito melhor, de forma muito mais dinâmica, de forma muito mais leve. Então, deem um pouco de atenção. Mesmo sendo tranquilo, mesmo sendo fácil, deem um pouco de atenção. Agora, para a galera do cursinho, e se alguém também que não for do cursinho estiver assistindo quiser, me mande que eu mando para vocês. A galera do cursinho eu mandei alguns exercícios para vocês resolverem. Não é obrigatório resolver, só se vocês quiserem mesmo aprofundar um pouco, né, nessa relação. Mas eu mandei uns exercícios para vocês fazerem sobre essa matéria. Se tiverem alguma dúvida, podem me mandar, a gente vai conversando. Depois eu vejo se eu tiro um dia aí, um tempo, para poder resolver alguns com vocês também, né, se vocês quiserem. Mas vão me falando aquilo que vocês quiserem, se tiver alguma dúvida, se não entenderem alguma coisa daquele exercício também, a gente vai conversando aí. Não precisem ficar afobados aí, que tem que fazer, não, vai de cada um, do pensamento de cada um sabe aí aquilo que quer, da forma que quer, beleza? Mas eu já deixei lá só para vocês terem uma base também nessa relação. Certo, gente? Agora falando um pouco sobre a próxima aula, eu quero que vocês se preparem melhor para a próxima aula, porque nós vamos começar fazer as análises específicas práticas da relação, principalmente do texto dissertativo, como eu disse. Nós vamos começar a fazer as análises para a introdução. Como que se escreve uma introdução, quais são os elementos necessários, quais são as palavras que você pode utilizar, quais são os tipos de repertório que você pode colocar, como você encontra conectivos para poder relacionar, como que você consegue pontuar nas competências do Enem pela introdução, quais são as relações que você consegue trazer dentro da introdução para o restante do texto,
o que é importante, o que não é, o que você pode colocar, o que você não pode colocar. Tudo isso a gente vai começar a fazer as análises na próxima aula. Então se preparem aí, se vocês tiverem alguma coisa escrita sobre algum texto e tudo mais, me mandem para eu já fazendo algumas análises e montar alguma coisa em cima das dificuldades de vocês, porque eu acho que é importante a gente começar a relacionar, eu sempre fiz isso com os alunos, relacionando as aulas em cima das dificuldades que a galera tem para poder melhorar, para poder ajudar isso aí, certo? Outra coisa, nossas aulas, a minha, da Gi e do Thiago, vão andar sempre juntas. Então, mesmo que às vezes não tenha uma ligação direta do tema, a gente vai andar sempre juntas. Então, sempre assistam as 3 aulas. Deem atenção para essa parte de linguagens, que a gente vai preparando um conteúdo aí que seja direcionado, logicamente, para que vocês consigam aproveitar ao máximo todas as relações dessa parte, dessas matérias. Beleza? Então depois vocês virem aqui, se tiverem alguma dúvida também dessas relações de hoje ou das outras, mandem para eles também que eles conseguem responder para vocês, conseguem também ter um contato aí com vocês, porque as matérias são interligadas. Beleza, gente? Certo? Alguma dúvida? Querem expor alguma coisa? Querem acrescentar alguma coisa? Os que estão aí? Ou tá de boa, tá tranquilo? Daiane, deu para entender aquilo lá, aquela pergunta que você fez? Ou se você quiser, você me manda ela no privado depois, lá no WhatsApp, que eu consigo entender melhor a relação que você fez lá, para a gente poder conversar um pouco. Beleza? Certo? Combinado aí. Qualquer coisa eu tô por aqui, vocês podem me mandar, mandem ou no meu particular ou no do cursinho também, que depois eu vejo. A gente vai começar a postar algumas coisas também no Instagram do cursinho, os professores também, lógico, mas no Instagram do cursinho, no Facebook, no YouTube. Então acompanhem também as nossas redes sociais, acompanhem os grupos dos professores, para vocês ficarem aí cada vez mais ligados aí nessas relações. E em relação à aula presencial, que já tem gente chamando, eu não tenho ainda nenhuma notícia quando nós vamos voltar, né, para isso, mas a gente está, graças a Deus, estamos caminhando aí, né, para uma relação de melhora, né, dessa situação do coronavírus aqui em Guará. Então vamos esperar aí para ver, tendo alguma novidade a gente manda para vocês também. Beleza, gente? Manda sim, Dai, manda sim que eu vou esperar. Aí a gente conversa melhor. Beleza? Obrigado você estando aqui também. Por você estar aqui comigo. Certo? Gente, grande beijo, tamo juntão demais. E agora tem aula da Bia. Corre pra lá. Tamo junto.